pilares fundamentais. Esses pilares são os pilares em qual a nossa igreja é fundamentada. Nossa igreja, Deus tem dado uma visão para que a gente estabeleça ela em 3 pilares. Pilar de adoração, o pilar do discipulado e o pilar de missões. 2 semanas atrás nós começamos a falar sobre os pilares e os últimos 2 domingos nós falamos sobre a adoração. E eu não sei quantos estavam aqui no domingo passado, mas foi um tempo muito quebrantamento. Nós tivemos um tempo especial pela manhã, quase toda a igreja veio para o apelo. E domingo à noite, eu não sei quantos estavam na celebração de domingo à noite, foi um derramar do Senhor no domingo à noite passado. Foi um tempo de avivamento mesmo. E algumas pessoas viram pela internet que estava muito frio. Falaram, nossa pastor, você chorava, né? Eu falei, gente, eu precisava chorar. É gostoso chorar na presença de Deus. E foi um tempo bom demais. E a partir de agora, esse domingo e o próximo, eu vou falar sobre o segundo pilar, que é o pilar do discipulado. Hoje de manhã, aqueles que estavam na classe do Ancorados, a gente conversou um pouquinho sobre isso. E hoje eu quero falar de fato sobre discipulado de maneira escancarada com vocês. Esse livro, que é um livreto, o nome do livro é A Formação de um Discípulo. Ele vai ser um livro que, a partir da semana que vem, ele vai estar à venda, preço de custo. A ideia não é lucrar com isso. A ideia é que você aprenda mais sobre o que é ser um discípulo. Então, na semana que vem, ali no final do culto, você já vai poder adquirir esse livro, vai ser baratinho. A ideia é que toda a igreja leia junto. Daí eu vou fazer conteúdo para rede social, para Instagram, fazendo com que a gente possa ler juntos esse livrinho aqui, que vai ser muito importante para a sua caminhada. O título da mensagem de hoje é Seja Discípulo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, seja discípulo. Seja discípulo. Eu quero começar te explicando que quando você vai para os evangelhos são os primeiros livros do Novo Testamento. Quando você pega os evangelhos, ali mostra a história de Jesus enquanto ele estava aqui na terra. E nos evangelhos é muito interessante porque você vê Jesus se relacionando com as pessoas de 2 formas. Ele se relaciona em alguns momentos com a multidão, e ele se relaciona em alguns momentos com os seus discípulos. Aqui existe uma diferença muito clara entre multidão e discípulos. É interessante, tudo o que a multidão ouviu, os discípulos ouviram. Mas nem tudo o que os discípulos ouviram, a multidão ouviu. Existem coisas, existem promessas que são dadas apenas para os discípulos. Eu te digo uma. Quando Jesus desce lá do Monte das Oliveiras, ele sente fome, ele vê a figueira, não tinha figo, e ele mata a figueira. Eu falo, uou, matou a figueira. A palavra de Deus diz que os discípulos se espantaram, que é bizarro, mas tudo bem, deixa para lá. E daí, Jesus chega para os discípulos e fala assim, deixa eu falar um negócio para vocês. Tudo que vocês pedirem, se crendo, vocês vão receber. Tudo que vocês pedirem, se crendo, vocês vão receber. É interessante, porque daí ele fala assim, inclusive, se vocês pedirem para aquele monte se lançar ao mar, será feito. Quem aqui já viu um monte voando indo para o mar? Eu nunca vi, mas é um negócio grande, não é?
Jesus não falou isso para a multidão, porque ele sabia que se ele chegasse numa plateia gigante e desse, porque foi uma palavra muito séria, ele falou assim: tudo que vocês pedirem, se vocês crerem, vocês vão receber, inclusive se essa montanha... Ele não falou isso para a multidão. Ele falou para um número restrito de pessoas que eram seus discípulos. E por que isso? Porque um discípulo, ele tem um relacionamento diferente com o mestre. O discípulo, ele não vai pedir simplesmente por pedir. Um verdadeiro discípulo de Jesus não vai chegar: Jesus, eu tenho um pedido, porque a tua palavra diz em Mateus que tudo que pedir eu vou receber, me dá uma Ferrari. Para quê? Qual a lógica? O discípulo, ele está alinhado com o mestre, e ele está submetido à missão do mestre. Logo, um discípulo, ele vai pedir aquilo que vai engrandecer o nome do mestre, não o nome dele. Por isso que essa autoridade é dada a discípulos e não à multidão. Eu trouxe essa história para que você entenda que existe uma diferença muito grande quando a gente olha multidão e discípulos. O modelo que Jesus decidiu viver foi um modelo de formação de discípulos. Foi o modelo de Cristo. Mas é engraçado que, como diz, eu já estou no trecho há muito tempo. Por mais que alguns me achem jovem, eu não sou tão jovem assim, mas eu já sirvo em igreja há muitos anos. Eu trabalho dentro da igreja desde 2010. E eu conheço muitas igrejas. E deixa eu falar um negócio para vocês. A igreja evangélica, não só brasileira, mas a igreja evangélica ao redor do mundo, se afastou do modelo de Jesus. Se afastou do discipulado. E começou a agregar dentro da sua programação um monte de coisa que enche a igreja. Gente, vou ser bem honesto com vocês. Eu sei o que fazer para encher essa igreja aqui. Eu sei. Eu trago a Gabriela Rocha para cantar aqui. Eu trago o Subirá para pregar. O que você acha que vai acontecer com essa igreja aqui? Ela vai encher. Vai ficar cheia. Eu tenho que pagar lá o valorzinho, Valorzinho. E daí na outra semana, eu trago lá o Morada, que a gente cantou aqui. E trago, como que é o nome daquele pastor engraçadão lá dos casais lá? Esse mesmo, Cláudio Duarte. Sabe o que vai acontecer? Vai ter fila aqui assim, ó. Daí na outra semana, a gente não vai ter dinheiro para pagar, porque esses caras não são baratos, não. Mas o ponto é que existe um jeito de eu lotar essa igreja aqui. Existe um jeito. Mas o ponto é, esse é o modelo que Jesus estabeleceu para que a gente vivesse como igreja? É sustentável esse tipo de movimento? Eu não acredito nisso. Eu creio que Deus vai trazer pessoas para essa casa a partir do momento que a gente tem a capacidade de discipular essas pessoas. E eu quero falar um negócio para vocês. Discipular dá trabalho. Dá trabalho. Discipular não é um processo simples. Jesus pegou 12, trouxe para perto não, para dentro. Falou assim: agora vocês vão caminhar comigo. E ficou lá. 3 anos, todo dia, 7 por 1. Não, 7 por 7, Ou 7 por 0, não tinha descanso. Todo dia, de manhã, tarde e noite, e mostrando. E chega um indivíduo lá no final, o que ele faz? Trai ele. Daí, outro indivíduo nega ele. Depois ele ressuscita, morre, ressuscita. Quando ele aparece,
para os discípulos, a palavra de Deus diz que alguns não acreditaram. Dá vontade de bater com o gato morto até o gato miar? O processo discipular, ele é um processo que é trabalhoso e às vezes a gente sofre por traição, gente falando mal. Não sei se você já experimentou isso, eu já experimentei. De doar. E chega lá no final, a pessoa ainda sai falando mal. O lance é que quando nós entendemos que esse é o processo, nós não nos movemos pela pessoa, mas nós nos movemos pela missão que Deus entregou. O autor desse livro, Kate Phillips, ele diz assim: discipulado cristão é um relacionamento de mestre e aluno, baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz tão bem no aluno a plenitude da vida que tem em Cristo, que o aluno é capaz de treinar outros para ensinar outros. Isso é tão forte que, se você está aqui adorando ao Senhor, foi porque Jesus ensinou 12 homens. Vocês pararam para pensar nisso? Há 2000 anos atrás. Funciona ou não funciona esse modelo, gente? O cristianismo sofreu perseguição, guerra. Nós somos o povo mais perseguido. Tem gente que fala que é o judeu, e pode ser, mas o povo de Cristo, crente em Jesus, nós somos perseguidos. Parece que não? Tem um coleguinha da escola da minha filha, e ele é professor universitário. Não, o pai dele, né, é professor universitário. E ele vai todo dia com o boné do MST e ele gosta de rock, e ele vai com uma camiseta assim de banda de rock e só uns demônios assim. E ele é professor da Universidade Federal. Daí foi interessante, eu me relaciono com ele. Ele pensa diferente de mim, mas isso não impede de eu dialogar com ele. E desses dias a gente estava lá, conversei e tal, e ele falou, eu brinquei, falei, cara, essa roupa? Ele falou, não, estou uniformizado. E foi trabalhar. Eu comentei com a Júlia, falei assim, olha só, imagine eu chegar na Universidade Federal para dar aula, com um bonezinho, Jesus é Rei, com uma camiseta, só Jesus salva. O que você acha que ia acontecer comigo? De coração. Os caras iam ferver o caldo. E daí você vem falar para mim que não há perseguição para quem é crente? Nós vivemos tempos de perseguição. E o modelo do discipulado foi o que fez com que o povo de Deus permanecesse e se reproduzisse desde 2000 anos atrás até os dias de hoje. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 11, 11:1. Sejam meus imitadores, como também sou imitador de quem? Quando você se torna um discípulo de Cristo, você se torna um imitador da conduta, da forma como Jesus se relacionava com o mundo. E isso precisa te transformar de tal maneira que quando você começa a caminhar com outras pessoas, essas outras pessoas, elas ficam impactadas e elas querem te imitar, falando assim, eu vou ser parecido com o Rômulo, porque ele é tão bênção e eu quero ser essa bênção também. O ponto é que para eu começar a discipular, eu vou ter que olhar para dentro e falar assim, ei, eu vou ter que mudar. Sabe quem são as minhas primeiras discípulas? São quem está na minha casa, minha esposa e as minhas filhas. Por isso que eu gosto de pensar que Deus estabelece uma relação de pai e filho, e Ele traz o discípulo para perto, estabelecendo uma relação paterna, porque quem é pai e quem é mãe sabe
que a gente ensina os nossos filhos em todo o tempo. Eu tenho uma palestra que eu dou para os pais, que eu falo que tudo na nossa vida é pedagógico. Vou te explicar. Você está caminhando, teu filho está vendo como você caminha. Ué, ele está perto, ele está dentro da tua casa. Se você é grosso com a sua esposa, deixa eu te falar um negócio. O teu filho está vendo você ser grosso com a sua esposa. Você está discipulando o seu filho para ser um grosso também. Se você é uma mulher fofoqueira, mentirosa, sabe te falar? Seu filho e sua filha está vendo isso. Está vendo você reclamando, murmurando. Você, quando traz a pessoa para perto, você discipula essa pessoa. Com as suas ações, não muitas vezes com a nossa fala, mas com a forma como você age. Esse é o modelo que Jesus estabelece com os seus discípulos. Ele traz para perto, sabe por quê? Ele sabe quem Ele é. Jesus sabia que Ele era santo, e Ele falou assim, eu vou trazer 12 caras perto de mim, para eles aprenderem a ser santo também. Sabe por que que a igreja tem se afastado do discipulado? Porque o discipulado revela quem eu sou. Um dos meus lemas ministeriais é a transparência. Pergunte para Ellen, Flávio, Geudinei, que são quem está mais perto de mim. A gente senta toda terça-feira, a gente abre como que estão as coisas. Eles sabem como que está o financeiro da igreja, sabem. Não tem problema, se qualquer um aqui chegar, pastor, eu abro, não tem problema. Sabe por quê? Transparência. Eu preciso revelar quem eu sou. Preciso revelar. Pedir perdão. Volta e meia tem que chegar, gente. Falei besteira. Eu tenho que. Eu sou gente. O problema é que muitos líderes, muitos pastores, muitos pais de família não querem viver uma unidade discipular porque isso revela quem ele é. E o revelar muitas vezes traz à tona alguém mau, alguém manipulador, alguém destrutivo, grosso, mentiroso. Revela uma sujeira que eu não quero que ninguém saiba, porque eu tenho uma moral. O discipulado, ele te trata nessa dimensão. Hoje eu quero rapidamente voltar para o começo. Quando começou esse processo discipular, eu prometo que eu vou ser breve. Nós vamos lá para Lucas 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11, quando Jesus chama os primeiros discípulos. E a palavra de Deus diz assim, Lucas 5, do 1 ao 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vamos lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens.
Eles então arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Primeiro ponto que eu quero destacar, que um verdadeiro discípulo, para que você de fato seja discípulo de Cristo, você precisa saber que tem um mestre. O discípulo sabe que tem um mestre. Quando nós vamos ali para o Lucas 5:5, diz assim: Simão respondeu: Mestre, trabalhamos muito a noite inteira. O vocábulo discípulo significa aluno. Aluno. E o que acontece é que um aluno precisa entender que existe alguém que sabe mais do que ele. Você quer ser discípulo, você tem que reconhecer que Jesus sabe mais do que você. É quebra de orgulho, é a morte de si. Ah, mas eu sou pós-graduado, sou PhD, não interessa. O mestre sabe mais do que você. Esse reconhecimento de que existe alguém que sabe mais do que você é fundamento para que você seja um bom discípulo. João 3, 1 e 2, mostra sobre Nicodemos, fala sobre Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, Rabi significa mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Quem disse isso foi uma autoridade entre os judeus, alguém que era mestre. Vários relatos da palavra de Deus mostram homens de notoriedade na sociedade se prostrando diante de Jesus e falando assim: ei, você é mestre. Ei, você que pode resolver o meu problema. Por isso que eu acho lindo a igreja do Senhor, porque quando nós sentamos aqui nessas cadeiras, nós estamos todos como filhos. Não importa se você é médico, se você é deputado, se você... Eu tenho um amigo que é deputado e vocês vão me caminhar comigo e vão me conhecer. E eu sou contra separar a cadeira para deputado, velho. Não dou conta disso, não. Eles são funcionários nossos. Sério mesmo, são funcionários do povo. E a gente cria um negócio, né? Ah, o jogador de futebol está vindo aqui. Cara, nessa casa, nessa igreja, todo mundo é igual. Não tem diferença nenhuma. Inclusive, eu. Quem trabalha comigo já ouviu eu falando isso. Eu não gosto de negócio de honra para pastor. Na hora de culto, esse culto aqui é para adorar a Deus. Eu só estou fazendo o que Deus me pediu para fazer. Sabe aonde que vai estar minha honra? Sabe aonde que vai estar a honra para o Rômulo? Na glória. Precisa fazer a festa da honra? Não precisa. Cancela. Dia do pastor, a Ellen queria fazer um negócio. Eu falei, não. Me convenceram no final do culto, entregaram um presentinho para nós. E é isso. A glória precisa ser dada ao mestre. Eu não sou ninguém aqui. Só estou fazendo o que ele me pediu para fazer. Um verdadeiro discípulo entende que tem um mestre que sabe muito mais do que ele, independente da posição que esse cara é. Ah, mas o cara é médico e ele não quer... Então ele não entendeu, ele não é discípulo de Jesus. Porque um verdadeiro discípulo de Jesus, assim como Nicodemos, a autoridade entre os judeus, chega diante do mestre e fala: Rabi, sabemos que você ensina da parte de Deus. Quer ser discípulo? Reconheça que ele é o mestre. Você não sabe de nada. Você tem que aprender tudo. Ah, pastor, mas eu estou na igreja há 60 anos. Você tem muito para aprender, meu senhor. Mas eu estou na igreja há 1 ano. Você tem muito para aprender. Todo mundo aqui tem muito a aprender com o mestre. Segundo ponto, você precisa reconhecer a sua limitação.
Olha só o que Simão Pedro disse. Lucas 5:8. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Reconhece que é pecador, que não tem moral para ganhar alguma coisa. Quem sou eu diante do Senhor? Olha o centurião falando em Mateus 8:8. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Um discípulo, ele reconhece que tem um mestre e ele reconhece que é limitado, que ele não pode fazer. Se você acha que você é bom, você está errado. Eu volta e meia falo para as pessoas, deixa eu falar um negócio. Você acha que que tem uma habilidade que de fato você não tem. A humildade é uma característica de um verdadeiro discípulo. Gente, Jesus veio para ser a maior referência das nossas vidas. Em que momento que você viu Jesus ostentando o seu conhecimento? Ostentando que era filho de Deus? Muito pelo contrário, quando você vai lá para Filipenses, ele fala assim, abriu mão da sua glória e semelhante a um homem, se esvaziou e servo ele se tornou. Esse é o modelo que Cristo estabeleceu e você precisa replicar. E muitas vezes eu vejo pessoas vindo com o peito estufado, se vangloriando. Você não entendeu nada do que é ser discípulo. Porque um discípulo é humilde. Ele reconhece que o mestre está acima de qualquer coisa. O terceiro ponto, o verdadeiro discípulo, alguém que quer ser discípulo, ele obedece imediatamente. Olha aqui. Obedece imediatamente. Quem é pai aqui sabe que isso irrita quando os filhos não obedecem imediatamente. É ou não é? Mas eu estou num jogo online. Já ouviram isso, pais de adolescentes? Esposas. Eu já falei para minha esposa, amor, mas o jogo é online. Se eu sair agora, é só tirar da tomada o modem da internet, mamãe. Esposas. Tira, desliga a internet, acabou. E não morreu. Não morre não. Um verdadeiro discípulo de Jesus não só obedece, mas obedece na hora que tem que obedecer. Olha o que está escrito ali em Lucas 5:11. Então, eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Mateus 9:9, ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse, siga-me. Mateus levantou e o seguiu. Quando Jesus pede, você tem que obedecer, isso marca se você é um discípulo. E eu posso falar um negócio? Normalmente, ele pede na hora que a coisa está boa, cara. Sabia? Por isso que nós tratamos sobre adoração, é o nosso primeiro pilar aqui da igreja, e a gente falou que a adoração precisa de sacrifício. Nunca vou me esquecer quando Deus me chamou ao ministério. Gente, deixa eu te falar, Ele não me chamou quando a coisa estava ruim. Eu não conheço bom pastor, não um bom pastor da Bíblia, que só Jesus é o bom pastor. Um pastor de qualidade. Eu não conheço nenhum pastor top que não foi chamado num momento que ele não queria ser chamado. Ministério, vida com Cristo, não é oportunidade de emprego. Não é resolução de vida. Muito pelo contrário, normalmente quando a sua vida aparentemente está resolvida, Jesus vem e fala, vem. Esses pescadores foram os primeiros discípulos.
Eles tinham acabado de viver a pesca milagrosa. A palavra diz que eles ficaram extasiados com a quantidade de peixe que eles pegaram. Os barcos, tinha tanto peixe no barco, que o barco estava afundando. O barco estava afundando de tanto peixe. E daí Jesus chama eles nessa hora. Na hora que estava lotado de peixe. Gente, eles iam vender muito. Eles iam ficar milionários. Vocês têm noção? Os sócios viram e falaram, nossa, é hoje. O dízimo vai ser brabo esse mês. E é nesse momento que Jesus fala, e aí, vem. E a palavra de Deus diz que eles levaram os barcos, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo. A palavra de Deus não disse assim, eles foram para o mercado municipal, venderam, e com um bolso cheio de recursos, eles seguiram. Imediatamente. Eu lembro quando eu vivi essa crise vocacional, foi uma crise mesmo. Porque eu queria casar, e só quem já casou aqui sabe que é caro casar. Porque quem quer casar quer casa, né? E eu lutando, e eu lembro que eu era lá da Batista do Bacaxeri, e aconteceu uma situação que eu estava numa fase boa, estava conseguindo um bom recurso. E eu lembro que o pastor que me discipulava falou assim, Rômulo, estou sentindo que você precisa vir trabalhar aqui na igreja. Eu falei assim, pastor, eu quero casar. E se tem uma coisa que a gente que trabalha na igreja sabe, não dá dinheiro trabalhar na igreja. Não é um bom lugar para ganhar dinheiro. Ele falou, não, cara, Deus falou comigo. Eu falei, pastor, então vamos fazer o seguinte. Eu tinha uma empresa na época. Eu falei assim, eu vou ficar trabalhando aqui, só que eu trabalhar menos, porque eu ainda tenho a empresa, né? E eu preciso comprar minha casa. Ele falou, não, beleza, vamos fazer um teste de 3 meses. Daí você me fala depois de 3 meses se funcionou ou não. Foram os piores 3 meses da empresa. Acabou o dinheiro. Acabou. Eu nunca vou me esquecer disso, gente. Eu cheguei para a Júlia e falei, amor, segunda-feira eu vou marcar uma conversa com o pastor e eu vou falar assim, não vai dar certo. Não vou poder trabalhar na igreja porque eu preciso casar. E se continuar assim... E foi muito interessante porque eu falei isso no sábado com a Júlia, que na segunda eu conversaria com o meu pastor. E no domingo eu fui para o culto. Trabalhava na igreja, estava ali. E nós que trabalhamos na igreja, normalmente a gente fica mais à frente e na hora do apelo a gente vem orar pelas pessoas. E eu orei por um, orei por 2. Estava ali esperando mais alguém para eu orar. Vem o pastor Avelino Ferreira, um velhinho. Ele era o pastor emérito da igreja. Corcundinha. Eu mal conversava com o pastor Avelino, porque ele já estava bem debilitado. E ele era aquele batista, gente. O pastor Avelino era um português. Ele era aquele batistão tradicional. E ele pega, me puxa de lado, assim. Daí eu tive que me encurvar para conversar com ele. Ele vem no meu ouvido, Batista. Anota isso aí, pastor batista tradicional. Ele chega no meu ouvido e fala assim, Deus manda lhe dizer... Hã? Vocês já viram um batista tradicional soltar uma dessas? Deus manda lhe dizer, quando colocar a mão no arado, não olhe mais para trás. Deu o quê? Ele me curvou. Fiquei no lado dele e falou, Deus está mandando te dizer, quando colocar a mão no arado, não olha mais para trás. Só eu e a Júlia sabia que na segunda-feira eu ia... Ali eu entendi
que Deus tinha para a minha vida. O discípulo, ele obedece na hora. Naquela hora eu falei, Deus, chorando, né? Caí lá. Falei, Deus, você é o dono da minha vida. Mamon não vai me guiar. Não é o dinheiro, não é a oportunidade. A gente falou sobre isso. O que vai me guiar é a presença. Eu quero ser obediente. Um discípulo do Senhor obedece imediatamente. Mas a coisa está boa. Obedeça imediatamente. Larga o que tem que largar e faz. Não faz igual a gente às vezes. Calma, daqui a pouco. Obedeça imediatamente. Essa manhã, a pergunta que eu quero deixar para você é: você é um discípulo de Cristo? Você reconhece que tem um mestre ou você acha que é melhor do que você de fato é? Ah, mas eu tenho uma habilidade. Estou nem aí para a sua habilidade. O mestre sabe tudo. Você, cara, vem agora querer questionar. Você reconhece que é limitado? Ah, mas se não é do meu jeito, porque é o meu jeito. Cara, para com isso. O discípulo reconhece as suas limitações e fala, eu faço pelo meu mestre. E por fim, um discípulo de Jesus obedece imediatamente. Ah, pastor, mas eu estou na melhor fase, não tem como eu me envolver. Se Deus falar, meu amigo, é melhor você obedecer. Porque deixa eu finalizar. Naquela manhã que o pastor Avelino trouxe uma palavra de Deus para mim, eu simplesmente me ajoelhei e tomei uma decisão. Falei, eu vou te obedecer agora. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu comprei um apartamento melhor do que eu estava pensando em comprar. Sério. Porque a provisão do Senhor, ela vem de uma maneira sobrenatural para aqueles que obedecem. Por um tempo eu achei, cara, como que vai ser? Porque depois que a gente casou, minha renda baixou muito. Foi uma outra decisão que eu tomei, ministerial. E eu falei, como é que vai ser isso, cara? Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu vivi coisas nesse período da vida que acho que se eu fosse empresário bem sucedido eu não teria vivido. Porque o Senhor, Ele entrega aos seus discípulos o deleite do seu coração. Aquele que obedece ao Senhor, ele recebe algo sobrenatural. É um maná. Sabe o maná do deserto? Aqueles que são discípulos recebem coisas que nunca pensaram ou imaginaram. A palavra de Deus diz isso. Essa manhã, Deus está te chamando a ser discípulo. A gente vai aprender mais sobre isso. Mas eu queria te convidar a ficar em pé por um instante. E nós vamos orar. E se essa manhã você toma uma decisão de ser discípulo do Senhor, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero orar por você, para que haja uma obediência imediata, e para que você possa provar do maná do Senhor, desfrutar daquilo que só os discípulos provam. Vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida.